tudo bem com você? Mais uma vez estamos de volta aqui com o nosso bate-papo, às terças e às quintas, sempre mais ou menos nesse horário, onde eu tenho a oportunidade de ter dois advogados ao meu lado para debater com a gente, falar um pouquinho do que estamos vivendo nesses novos tempos, né? Estou aqui com os dois advogados, Dr. Josmeir de Oliveira. Boa noite, doutor Josmeir. Boa noite, doutor. Boa noite, E Jarbas. também com o doutor Oh, Wilson Quinteiro. Tudo bem, doutor Wilson? Boa noite, Jarbas. Boa noite ao Dr. Josmeir também. E a todos que estão Esse nos momento que nós acompanhando. estamos vivendo, vem algumas perguntas aqui e a gente queria começar logo de cara para a gente não perder muito tempo aqui, o internauta também ter esse tempo agradável e ter as dúvidas respondidas. Pergunta que eu faço para o doutor Wilson primeiro. As pessoas têm muita preocupação, doutor, de comprar um imóvel nessa época, são muitos documentos. Qual que é a principal preocupação, doutor Wilson? Olha, existe algumas precauções necessárias na aquisição dos bens imóveis. Então, de plano, é importante que as pessoas saibam. Vão comprar um terreno, um apartamento, uma casa, um lote rural, que as pessoas tirem, primeiro, uma certidão no cartório de registro de imóveis. Lá está registrado o histórico, com ônus também importante, que peça essa certidão no cartório de registro de imóveis. Mais do que isso, é importante saber quem está vendendo. O vendedor está vendendo, tirar a certidão dele, da esposa, se casado, se for da pessoa jurídica, da mesma forma, no cartório distribuidor, onde está o domicílio principal dos vendedores. Com isso, ele vai ter uma segurança perante algumas demandas na Justiça Estadual, do seu domicílio, mas também tirar uma certidão também relacionado à Justiça Federal, que isso pode ser acessado pelos sites da Justiça Federal, é gratuito, e também na Justiça do Trabalho. Tomando essas três providências, tirando dos cartórios distribuidores essa certidão, normalmente do Estado tem que ir lá no cartório distribuidor, não são todos os estados que faz pelo site. Com essas quatro providências, repetindo, registro de imóveis, os cartórios distribuidores, tanto da Justiça Estadual, Federal e do Trabalho, vai ter uma identificação, uma informação muito clara de que aquele imóvel tem ônus, alguém está recebendo uma demanda, por exemplo, uma ação que possa comprometer essa propriedade. Essa precaução, essas precauções são absolutamente necessárias para não ter dor de cabeça depois. E depois não será o problema, doutor Josmeir. Comprar um imóvel e saber que esse imóvel tem dívida, né? É de vários donos, né? Jarbas, comprar um imóvel, o sonho da casa própria, né? Isso movimenta a economia, né? O ciclo da vida, o casal que se prepara, faz todo o desenho da sua vida e é o primeiro imóvel. Normalmente, o primeiro imóvel está ligado a uma construtora, né? E graças a Deus, hoje, as construtoras são um bom filtro nessa questão das garantias. Inclusive, eu, quando falo em nós, eu não sei vocês, mas nós que iniciamos a vida e tivemos o primeiro imóvel, acabamos comprando financiado, né? E esses imóveis também, eu gosto muito quando eu estou acompanhando uma operação e é um imóvel que vai passar por algum sistema financeiro, porque o filtro deles é tremendamente bem fechado, né? E nós, como advogados, orientamos que esse mesmo filtro que uma caixa econômica, uma construtora, né, um agente financeiro use, nós também usamos. Ou eu endosso as palavras do Quinteiro. Quinteiro, tudo bem? Você, meu ilustre colega de Maringá, né? Não sei se o Jarbas passou um link para a gente passar para o nosso grupo que está ouvindo aí também. Não sei se você já disponibilizou o link aqui no nosso WhatsApp, né? Porque eu Vou queria pegar o ver link. se nós podemos colocar aí para o nosso pessoal, né? Mas, exatamente. E aqui onde eu estou atualmente, aí já é um pouco diferente. Eu tenho mais um segundinho, né, Jarbas? Tem. Eu Aqui nós vou, vendemos como inclusive, propriedade rural. vou colocar no seu WhatsApp aqui o link para que as pessoas também acompanhem. Tá aí. Sim, aí nós podemos divulgar lá no nosso grupo, né, Quinteiro? Quinteiro é lá do Paraná, também tem grandes negociações ali de áreas rurais, né? Aqui no Mato Grosso, inclusive,
Tem uma historinha aqui que no Mato Grosso as terras têm andares de escrituras ou de registros, né? Isso é folclore, viu, Jarbas? Cada vez mais folclore. As Eu coisas aqui imagino, estão se tornando muito mais eficientes, né? Mas eu, Quinteiro, desculpa, eu sempre falo, contrata um advogado, procura um advogado, né? Eu tenho vivido isso em alguns casos, onde os contingenciamentos, a operação é boa, né, a compra é boa, nós não precisamos nos envolver na questão comercial, mas se tem algum detalhe que precisa ser resolvido, faça uma, né, cláusula garantindo que o comprador, na transparência, saiba que se tiver alguma dificuldade lá na frente, ele tem um gatilho que ele possa exercer esse gatilho, né? Muito comum, às vezes, comprar um imóvel, investe no imóvel, gasta no imóvel, pinta, constrói. Se aparece um problema na hora errada, misericórdia, isso gera assim, um problema. E aí vamos tentar resolver na justiça, né? A justiça, nesse ponto, acaba sendo um caminho que é ruim, atrapalha. Né? Mas, sugestão mesmo. Quinteiro, volta a palavra para você. Contrate um advogado. Um advogado. José Santos, Marcelo Aires, Patrícia Alessandra, são internautas que estão navegando aqui. Eu tenho uma outra pergunta aqui, inclusive o internauta disse que quando recebeu um dinheiro, ele ficou na dúvida se comprava um posto de gasolina ou uma padaria. Ele resolveu comprar uma padaria com o sócio e aí a padaria estava cheia de dívidas. Olha que problema. Outra pergunta que apareceu para a gente aqui, qual a principal dificuldade na hora de parcelar uma dívida? Poxa, nesse momento que estamos vivendo, está todo mundo querendo parcelar a dívida, né? Não é isso? Hein, doutor Luiz? Sou eu que falo. O fato é o seguinte, é muito importante qual é o grau da dificuldade que alguém vai ter para parcelar uma dívida. Primeiro, que quem é credor não é obrigado a parcelar a dívida para ninguém. Não é uma obrigação. Mas há muitas vezes uma circunstância diferente que impõe a necessidade do parcelamento. Diante disso, se a gente for analisar toda essa teoria dos contratos, pode-se até conseguir judicialmente um parcelamento. Existem, por exemplo, algumas leis, alguns instrumentos, alguns fundamentos jurídicos que justificam o parcelamento. Vamos lá. Se você vai numa recuperação judicial, é um instituto jurídico próprio, que também existe a recuperação extrajudicial prevista na lei, e que existe a possibilidade do devedor, sob uma coordenação do juiz, apresentar um plano de parcelamento, de pagamento das suas dívidas, para voltar a atender à condição social, ou seja, geração de empregos, de tributos, etc. Isso é uma previsão legal. Mas existe também outras teorias das relações de consumo, Código de Defesa do Consumidor, contratos com bancos, que pode se justificar o parcelamento. Vou dar exemplo. Nós estamos vivendo nesse tempo agora, lamentavelmente, da pandemia. A economia do nosso país e a economia global, ela entrou em vulnerabilidade. Isolamento social, empresas fechadas, abre com monitoramento de circunstâncias fixadas pelos municípios ou pelos estados. E o que ocorre? As pessoas não estão vendendo, não estão produzindo como antes produziam. E aí não consegue cumprir com as suas obrigações. Se deve para banco, pode-se aplicar a chamada teoria da imprevisão contratual. Não era previsto essa pandemia. O devedor não sabia, o credor também não sabia. E entramos num momento difícil, diferente, e aí se justifica, por exemplo, um acordo, um parcelamento. Então, resumindo tudo que eu estou dizendo, nessas relações extrajudiciais, talvez até por meio de decisão judicial, para alcançar o equilíbrio, pode-se alcançar um parcelamento para que as pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, de fazer um parcelamento para cumprir as suas obrigações pecuniárias. Verdade. O Jô Camargo está aqui, Margarete Cubas, o Matheus e a Lucena Camardella.
estão aqui vendo a gente. Quando a gente fala nessas dívidas, os bancos têm alguns acordos, doutor Josmei? Tem multa? Qual é o correto valor de multa com um banco, por exemplo? Contratos bancários são sempre cheios de letrinhas, né? A Justiça tem determinado os índices de correções, se você está dentro do âmbito judicial, numa eventual discussão jurídica, né? Então, ali você tem os juros máximos anuais de 12%, mais as taxas judiciárias. Agora, quando você está sobre a batuta do banco, dinheiro na conta, com depósito sendo feito, salário, né, cartão de crédito caindo, aí a palavra é misericórdia, porque o banco toma o que puder e um pouco mais. Quando você recebe um cartão de crédito ali, não vem lá 13%, Jarbas? Verdade. Né? A gente é obrigado a engolir seco, né? A justiça não permite isso, mas aí eu falo de novo, a justiça, né? Então, usar o banco naquilo que você contratou, que você vai lá e pegou um crédito pessoal, comprou um carro, até o cheque especial, porque o cheque especial você também sabe que é uma taxa ali para poucos dias. Tem banco aí que dá até 10 dias, acho que 5 ou 10 dias, sem você pagar juros nenhum. Meio fictício isso, sabe? Depois você passa um dia e cobra 2 meses de juros. Mas a pergunta que foi feita, alguém que deve estar passando por um problema aí bem pontual, né, onde percebe que a dívida nunca é paga, você vai pagando juros, nunca paga a dívida, não consegue amortizar o principal. Isso só na justiça mesmo, para você barrar essa, eu chamo de garganta importante que os bancos jogam para cima da gente, né? A outra pergunta lá do posto da padaria, quase que eu quis responder, porque eu acho que era algum cliente meu, porque eu estou com um caso assim, viu? Deu certo. Um amigo comprou a padaria e esqueceu de contratar um advogado. Aqui, eu estou jogando na tua mão aí, tá? Você, por favor. Ele inclusive disse aqui, Josmeia, que ele foi inclusive preso, porque apareceu a polícia na casa do cara do nada. A sorte que tinha um advogado na família que salvou a pátria. A Silvana Fernandes também entrou aqui. O Matheus está dizendo aqui, doutor Wilson, dívida com banco ou com agiota, qual que é melhor? Meu Deus. Uma pergunta difícil de ser respondida. Tem suas dificuldades e dificuldades. Mas o fato é o seguinte, nós temos um ordenamento jurídico com muitas leis, com várias saídas. Eu venho de uma família, a exemplo certamente de vocês, onde a boa postura do cidadão era e é cumprir as suas obrigações. E muitas vezes, com base nessa questão fundamental, a gente acaba, e muitas pessoas acabam fazendo assim, paga o que está sendo cobrado, porque eu tenho que honrar e pagar. Mas nós chegamos num tempo que existem exageros, e é óbvio que quem deve tem que pagar, seja para banco ou para alguém que tomou dinheiro emprestado. Mas existem limites, a lei protege, a lei quer buscar estabelecer o equilíbrio. Então, muitas vezes a pessoa tomou, numa hora de dificuldade, tomou emprestado um determinado valor, do conhecido agiota, né, para a gente falar o português bem claro, sem aquela formalidade que os bancos exigem, sem as garantias reais, e porque dava mais fácil, mas um juro muito alto, uma exploração. E esse tipo de conduta é bastante reprovável do ponto de vista do ordenamento jurídico. Então, há possibilidade de se questionar esse tipo de distorção, de exagero na cobrança, que venha a dilapidar o patrimônio das pessoas. Eu até venho à minha mente aqui, Jarbas e o Dr. Josmeir, um projeto muito interessante do senador Álvaro Dias, que está tramitando no Senado Federal, quando o Josmeir falava a respeito da questão da cobrança exorbitante que nós temos ainda no Brasil, quanto à questão do cartão de crédito. Os juros são exorbitantes. O projeto dele, salvo engano, ele está olhando dentro de um cenário internacional e limitando o que já é muito alto, em torno aí de 20% ao ano. Não é baixo isso, mas tira o exagero de 300, 400% normalmente cobra, estou dando alguns chutes aqui,
que não me lembro exatamente o percentual, mas nós sabemos que quem não consegue pagar o cartão de crédito, quando vai pagar é muito alto. Então, essas pessoas que estão nos acompanhando, mesmo que tenha tido aquela boa educação de que quem deve tem que pagar, e eu concordo com isso, mas nós temos que adotar uma postura questionadora. Nós temos que questionar o que nós estamos pagando, por que nós estamos pagando, com base em qual fundamento está sendo exigido de nós aquela cobrança. E aonde a pessoa pode buscar o amparo? A orientação do advogado, sempre importante, seja no âmbito judicial ou mesmo no âmbito extrajudicial. Mais do que isso, nós temos vários órgãos de defesa do consumidor, nós temos os PROCONs, estaduais, os estados têm PROCON, muitos estados só têm o PROCON na sede, na capital, não tem nos municípios, mas a grande maioria dos municípios brasileiros tem o PROCON municipal, os que não têm devem formatar. O Ministério Público, o promotor de uma comarca pequena, onde não tem PROCON, ele está legitimado. Mais do que isso, ele tem a obrigação de ser também o promotor de defesa do consumidor. E quando a gente fala de consumidor, não é só quem compra no supermercado algum produto, é quem também vai ao banco e pega alguma coisa, toma um empréstimo, a relação de consumo com o banco. Então, toda essa estratégia, além das associações de defesa do consumidor, nós temos no Brasil toda uma organização de defesa daqueles que estão vulneráveis, que são hipossuficientes, parte mais fraca, devem procurar os seus direitos. E, para finalizar, aquele que não defende um direito próprio, ele não está só se auto-prejudicando, deixando para lá, ele acaba prejudicando a própria sociedade. Porque quando eu defendo o direito próprio, mais do que defender o direito próprio, eu estou levantando uma bandeira em defesa da cidadania. E isso beneficia a todas as pessoas. Eu tenho aqui mais dois internautas, o Birajara Cunha e o Renato de Oliveira, que também vendo a gente. Para a gente fechar esse primeiro papo, estamos aqui às terças e às quintas, reorganizar essa volta. Doutor Josmeir de Oliveira, vários empresários, e a maioria das perguntas aqui, quando é que isso acaba? Como é que eu começo a reorganizar minha vida? Tanto eu que sou um funcionário, tanto eu que eu sou um profissional liberal, ou eu como empresário, doutor Josmeir? Como renegociar reorganizar essa volta? Tem sido muito constante esse tipo de debate, né, Jarbas, na Quinteiro. Estamos aí sendo provocados por várias situações pontuais de empresários, né? E você vai desde a perspectiva daquela vendinha local de um bairro até um grande industrial, né? Até uma companhia aérea. Ontem eu vi uma live anteontem do CEO da Gol e eu fiquei impressionado com o perfil e as visões que estão acontecendo nesse mercado que vai nessa pirâmide inteira, né? Calma, primeiramente calma, muita calma, né? Nesse momento a figura de consultores e assessores em alguns níveis são muito importantes, porque são pessoas que vêm com bagagem, com sangue mais tranquilo, né? Tem alguns setores que o impacto foi muito menos sentido, mas nós estamos vivendo a perspectiva de uma retomada, né? Não temos nenhum exemplo no mundo, nenhuma época do Brasil, nem em planos que nós vivemos, a nossa geração, né? Essa juventude que não sabe o que é falar de plano cruzado, congelamento. Fomos forçados a lembrar de tudo que vivemos nos últimos 20 anos, talvez 30 anos, né? Desde 86. Diria com muita tranquilidade agora, calma. Calma, temos um momento aí de ter que, eu brinco, né? Vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Tem empresário vendendo a lancha, vendendo a casa da praia, porque tem que confiar no seu negócio. Agora, Jarbas, olha interessante. Muitos negócios praticamente estavam andando numa espécie de um automático, né? Tira aí, por exemplo, restaurantes, o pessoal de restaurante, né? Eu vou falar por conta de que nós nos conhecemos ali no nosso momento restaurante, né, Jarbas, lá em Sorocaba, Sim. o Dinastia, né?
Esses dias eu estava conversando com um amigo lá do Bar do Alemão, e ele me mostrando os números das casas do Bar do Alemão aí no estado de São Paulo. Eu fiquei impressionado como que conseguiram se reinventar logo. Acho que os primeiros 30 dias foram de muita fantasia negativa, muita coisa, muita terrorismo, né? E esse segmento, alguns casos, estão se reinventando rápidos por conta do delivery, né? Provavelmente outros estão percebendo que precisavam muito conter despesas. Outros segmentos, o que está acontecendo hoje com home office, né? Eu estou vendo aí empresas resistentes em trazer os seus colaboradores para dentro dos escritórios, né? Nós vamos ver aí provavelmente um mercado novo acontecendo de imóveis comerciais com reduções de valor de locações, né? Mas eu diria para você, empresário, ou melhor, vamos começar primeiro, são acho que 2 ou 3 camadas. Para você que vive do seu salário, do seu rendimento mensal, né, que talvez tenha também sofrido alguma perca, né? Paciência nesse primeiro momento, priorize aquilo que é o essencial para você. Não vou falar em cortar suplemento, porque todo mundo já cortou, né? E tente se reinventar rápido, no sentido de receita mesmo. E você, empresário, procure saber se o seu negócio ele tem condições de continuar da maneira que você vinha tocando. Porque, interessante, esses dias falávamos também no grupo inteiro, como tem empresas que estão mudando questões básicas e estão percebendo que vinham fazendo trabalhos repetitivos e desnecessários. Como se eu for até ali para voltar aqui e aqui que eu vou fazer. Então, como que essas empresas estão percebendo? Ontem um empresário falou, eu vou ter que gastar muito menos diária com meus colaboradores agora, né? Porque os meus colaboradores vão ficar em casa trabalhando. E tinha muita gente que, não sei quem está nos ouvindo aí, mas muita gente que completava o salário com as diárias, né? Ficando viajando, recebendo um valor de diária. E esse empresário falou exatamente isso, eu vou economizar um monte de dinheiro, vou poder dar desconto no produto. Não, ele não falou isso não, tá? Esse não falou não, ele falou, vai sobrar mais dinheiro, isso que ele falou. Gente, é muito interessante, né? Para dar risada um pouquinho só. Paciência e sabedoria. É importante. A Mirtes Reis Machado também entrou com a gente aqui. Boa noite, Mirtes. Bom tê-la também com a gente aqui. Esse de reorganizar, doutor Wilson, eu tenho certeza que também você gostaria de falar, porque é uma pergunta que todo mundo faz. Eu visito muitas empresas com o meu vídeo já localizado aqui, com os clientes que eu tenho na região de Sorocaba, e é realmente essa pergunta que ele me faz. Jarbas, quando é que volta? Quando é que acaba? É uma pergunta e uma resposta difícil de ter, né, doutor Wilson? Doutor? E nesse replanejamento da rota, nós percebemos que existe um tempo que nós estamos vivendo em que muitos estão repensando, como o Josmeir colocou, o seu negócio. Mas ainda, além desses aspectos, nós estamos percebendo, como foi colocado agora, o aspecto da diária, das pessoas que viajavam muito e tal, começaram a entender que o uso da tecnologia, por exemplo, nesse aspecto, é também um instrumento eficiente e ao alcance de todos para tratar de alguns negócios. Vejam, reuniões por videoconferência, tratativas de negócios, oportunidade de venda de produtos sem necessidade, e aí o mercado imobiliário vai sentir bastante, de uma estrutura física maior, mas existe aqueles que dependem também de uma estrutura física também como um meio para a eficiência do seu comércio, da sua empresa. E essa questão da tecnologia, em vários exemplos que eu poderia dar aqui, e que todos que estão nos acompanhando sabem na medida do seu negócio, podem perceber que nós estamos vivendo um tempo de uma maneira global. Outra coisa que me chama a atenção é que os negócios eles já não se limitam mais na circunstância da sua respectiva cidade. Nós não estamos tratando mais
de negócios ali apenas com os nossos vizinhos, com os nossos conterrâneos. As fronteiras acabaram, né? Nós hoje temos como tratar de negócio com outras cidades, mais do que isso, com estados diferentes, num território, num país continental como nós temos, que é o Brasil, mas também nas relações internacionais. E aí é muito importante que as empresas se preparem, até mesmo as empresas que não são as grandes empresas, as empresas menores, as médias, é preciso se reinventar para entender que o seu produto pode ser lançado em outro mercado, no mercado internacional, e aí nasce outros ramos de negócio, as assessorias, o pessoal do marketing digital, a comunicação, que o Jarbas é mestre aí, Josmir. Nós estamos vendo a questão da televisão, do rádio, como grande concorrente, é onde nós estamos falando, por meio de um canal que o Jarbas tem, atingindo milhares de pessoas. Então, nós vivemos um tempo diferente e nós somos seres capazes de poder se reinventar, acreditar no amanhã. E eu sempre tenho pensado comigo, a gente é o que pensa e deseja ser. Então, nós podemos desejar ser grandes profissionais nas mais diversas áreas, empreendedores, empreender negócios. Acredite que com ação e fé, sobretudo, usando da tecnologia, nós temos um mercado enorme pelo mundo. Muito bem, eu acho que esse papo de quinta-feira foi legal. Obrigado aos dois advogados. Eu tenho mais algumas perguntas aqui que a gente vai deixar para a próxima terça-feira para a gente bater papo e trazer essas dúvidas aqui ao vivo, no ar. Passaram muitas pessoas aqui pelo nosso chat e o que isso é importante, né, doutor? Porque as pessoas, a preocupação delas agora é realmente como reabrir a minha empresa. Na minha cidade, onde eu moro, em Sorocaba, durante essa semana, muitas empresas abriram, de vários segmentos. Eu até estou voltando com o futebol nas minhas transmissões hoje. Eu transmito Bangu e Flamengo pelo Campeonato Carioca, porque o Paulista ainda não resolveu o que vai fazer da vida. Se o Carioca pode, por que o Paulista não pode? É uma dúvida que eles estão tirando nas reuniões aí, nas lives aí, para ver o que vai acontecer. Mas hoje vai ter futebol, Bangu e Flamengo daqui a pouquinho. Um abraço para os dois, obrigado mais uma vez, viu? Que bom saber que vamos poder ouvir tua voz de novo aí na Rádio Futebol, né, no teu aplicativo. E, Jarba, você vai insistir com essa pergunta, eu sei que seus ouvintes estão o tempo todo perguntando quando isso tudo vai mudar. Eu vou falar para você, eu terminaria fazendo essa pergunta para nós todos, para quem está nos ouvindo. Quando vai terminar? E eu diria para você... Na minha caminhada, quando eu pergunto, como é que vai ser amanhã? Amanhã vai ser sexta-feira, é a única coisa que eu sei. E eu diria assim, que para que nós tenhamos fé, nós olhamos para Deus, Deus é que está nos conduzindo para esse novo momento, né? Então, eu sempre que faço essa pergunta, eu ponho nas mãos de Deus, que nós saibamos esse caminho para chegarmos juntos nessa virada, que venha com grandes mudanças boas e positivas. Obrigado, Jarbas, por ter nos convidado. Parabéns aí pelo teu trabalho. Quinteiro, obrigado aí. Paraná, Maringá, Sorriso, Mato Grosso. Tamo junto. Abraço, doutor Wilson. Obrigado aí. Muito obrigado, Jarbas, mais uma vez pela oportunidade. Prazer estar com você, com o Josmeir, com todo esse carinho que sempre você transmite, também pela sua imagem, mas sobretudo pela sua voz. Obrigado. No teu histórico. Estou muito grato de poder estar aqui expressando. Claro que a gente nunca vai conseguir esgotar todos os temas, mas esse despertar que você promove aqui por esse canal e a gente podendo estar dando uma mera contribuição me deixa muito feliz. Um abraço a todos e sempre à disposição. Um abraço. O Adrian também entrou aqui, está vendo a gente também. Um abraço para você, Adrian. O programa de hoje eu coloquei, inclusive, no aplicativo Rádio Futebol, está indo para todo mundo aí, e também na minha página, no meu canal do YouTube. Então a gente está crescendo aos poucos aí, para a gente fazer uma transmissão bem interativa e todo mundo poder participar. Um abraço para os dois, muito obrigado. Ajuda o Palmeiras. Ajuda o Palmeiras. Verdão, hein? Ajuda o Palmeiras.
Um abraço para os dois aí. Alguém Obrigado vai mais uma falar vez. Corinthians aí, hein? Aí, Tchau. Tchau. abraço para os dois aí. Um Obrigado. abraço. Tchau, tchau. Doutor Josmaí de Oliveira, comigo aqui também. Doutor Wilson Quinteiro. Obrigado, gente. Olha, quanta gente passou pela nossa página aqui. Eu agradeço de coração mais uma vez ao Renato Oliveira, ao Adrian, o querido Adrian passou, Renato de Oliveira em Itu, um abraço. A Mites Reis Machado, obrigado, Mites. Obrigado aí. O Adrian fez um comentário, infelizmente só vai voltar ao normal a vida quando as pessoas forem vacinadas, diz aqui o Adrian. Obrigado a todos. Você que estava pelo meu canal do Facebook, obrigado. Pelo YouTube também e pelo aplicativo da Rádio Futebol, que daqui a pouquinho tem a transmissão de Bangu e Flamengo pelo Campeonato Carioca, sem torcida no estádio. É um negócio, é uma experiência que eu também vou aprender, viu? Já narrei grandes jogos com grandes torcidas e eu me atento aqui, acho que me lembrar um jogo do Corinthians no Pacaembu, que não tinha torcida, o resto sempre com a galera, e a gente vai fazer um trabalho diferente hoje. Obrigado, um abraço do tamanho do Brasil, foi muito legal ter com você. Voltamos na terça-feira que vem com mais um programa onde a gente bate papo com as pessoas aqui, no encerramento aqui da nossa programação. Um abraço, obrigado mais uma vez pelo carinho da audiência. Tchau, gente.